iniciando mais uma programação da Escola Sabatina. Desejamos a todos um feliz sábado e convidamos a todos para a oração inicial. Vamos orar. Pai querido que está nos céus, muito obrigado por tuas bênçãos durante toda essa semana. E pedimos ao Senhor nesse momento que o teu Espírito Santo faça presença em nosso meio e que esse culto seja para ti uma honra e uma glória dedicada pelos nossos queridos que a partir de agora estamos assistindo, e que as tuas bênçãos venham de forma grandiosa para que nós possamos nesse dia aprender mais de ti e mantermos uma comunhão contigo. Pedimos abençoar a família da irmã Glorinha, que está nesse momento sofrendo com a dor da despedida de sua mãezinha, e que o Senhor seja aquele que irá conduzir essa família para um descanso das suas mentes, do seu coração, para que possam vencer essa dificuldade tão grande. E que o Senhor abençoe a nossa Escola Sabatina e também o culto divino. É o que pedimos por Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom dia a todos os irmãos. A lição dessa semana, a lição número 3, fala para nós que para todas as gerações, não só para a geração de Noé, mas também para todas as nossas gerações de hoje. E o verso para memorizar da lição nos fala que, porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Gênesis, capítulo 6, versículo 1. Então, aqui nos relatos de sábado, nos fala para nós de células maduras, que elas se multiplicam muito rapidamente. Saem duas, uma célula se transforma em duas, e essas duas se multiplicam tão rapidamente que em 24 horas elas produzem 18 milhões de novas. E também em 48 horas, bilhões delas. O crescimento delas é tão rápido que comparamos com o crescimento do mal surgiu ali durante a queda, quando Adão e Eva trouxeram a queda. Entrou ali a queda de Adão e Eva e trouxe o pecado ao mundo. E o pecado da humanidade se transformou tão grande que esse pecado levou a humanidade a abandonar Deus, a ficar longe de Deus. Nós vimos aqui as consequências que o pecado causou na humanidade. Esses pecados sendo causados na humanidade, Deus, porém, olhando pela maldade do homem, Deus reduziu, então, a fazer o seguinte: acabar com a rebelião da humanidade. E para poder acabar com essa rebelião da humanidade, Deus enviou ali o dilúvio. O dilúvio para quê? Para que acabasse com toda a geração, com quase todas as gerações, né? Nós sabemos. No resumo da semana, nós vamos recapitular algumas coisas rápidas, porque o tempo nosso é curto, e fala aqui o que o pecado fez para a criação e quais eram as características de Noé. Quais são os elementos da aliança com Noé? E fala também que a graça foi revelada na aliança com Noé. E o que a aliança que Deus fez com a humanidade, depois do dilúvio, ensina sobre seu amor universal por cada um de nós, né? Então, aqui nós vamos recapitular e vamos ver o que é que, né, essa aliança de Deus fez para com Noé e também para com nós nos dias de hoje, né? E na lição de domingo, irmão, nos fala que o princípio do pecado. Na criação de Deus, Deus viu que tudo era muito bom, era ótimo aos olhos de Deus. Mas o pecado entrou no mundo e as coisas já não ficaram tão boas como antes, aos olhos de Deus. E a criação de Deus foi, então, arruinada pelo pecado e por todos os resultados abomináveis desse pecado. A rebelião, irmãos, atingiu
tantas porções terríveis nos dias de Noé, que o mal consumia a humanidade. Ellen White nos fala aqui em Patriarcas e Profetas, na página 90 a 92, que as transgressões e rebelião eram claramente algo que nem mesmo Deus, amoroso que era, paciente e perdoador, ele podia tolerar tudo isso. Então, a gente vê aqui que o pecado era tão grande. E como Deus poderia tolerar todas essas coisas, essa maldade do coração humano? Deus não tinha como tolerar mais, estava no limite. E quando nós olhamos aqui para nós hoje, nos dias de hoje, irmãos, será que há muita diferença daquela época para nós hoje? E como as coisas ficaram ruins tão rapidamente, irmãos? O pecado corrompeu tanto a humanidade tão rapidamente que, às vezes, as pessoas não paravam nem para pensar o que estava acontecendo. E hoje mesmo, né, as pessoas se perguntam, né, com seus próprios pecados, como as coisas ficaram tão difíceis para mim nesse momento? Né? Cresceram tão rapidamente na vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, na vida do ser humano. Como o pecado tem progredido, como tem corrido cada vez mais rapidamente. O pecado, irmãos, não é como uma ferida que se cura tão rápido. Ao contrário, o pecado, se não for contido, ele se multiplica e jamais será contentado, porque cada dia mais vai aumentando o pecado. É um pecadinho hoje, um pecado amanhã, e cada dia mais vai se consumindo o ser humano. O pecado vai se ficando cada vez maior. Não é lembrar que Deus, irmãos, ele odeia o pecado, mas ele mais tarde eliminará esse pecado. Mas Deus, ele é justo, ele é amoroso com o ser humano. Nós sabemos que Deus vai acabar no final com o pecado, mas ele quer salvar o pecador, porque ele é um Deus amoroso, um Deus poderoso, e é disso que se trata essa aliança, uma aliança que nós temos com Deus, né? Na lição de segunda, irmãos, nos fala de Noé. Noé, por que Deus escolheu Noé para cumprir os seus propósitos? Quais eram os propósitos que Deus tinha para Noé? E Deus escolheu Noé. Por quê? Porque Noé, ele andava com Deus. E ele era alguém que Deus podia confiar, que Deus podia operar. Por quê? Porque Noé ouvia Deus, Noé obedecia a Deus, e ele confiava nele. Portanto, Deus escolheu Noé para que pudesse fazer ali os seus propósitos. Gênesis 6:9 nos fala que, por que Deus escolheu Noé? Deus escolheu Noé porque ele era um homem justo, justificado diante de Deus, ele era um homem justificado diante de Deus, porque ele era um homem íntegro, irrepreensível na sua conduta, ele era honesto, ele era incorruptível e tinha reputação. E o principal de tudo, Noé andava com Deus, irmãos, andava nos caminhos de Deus. Ele era obediente a Deus, ele guardava os mandamentos de Deus e seguia sempre os caminhos de Deus. Por isso ele era um homem íntegro e reto. Quando nós olhamos para Jó também, era íntegro, justo, né? E quando nós olhamos para Noé, será que nós temos alguma característica de Noé nos dias de hoje? O que nós temos feito? Nós somos justos diante de Deus? Nós somos obedientes a Deus? Nós somos irrepreensíveis, incorruptíveis? E como eu tenho me comportado diante de Deus, tudo aquilo que Deus tem pedido para mim? Mas nós sabemos que Noé era pecador, ele era íntegro, reto, andava com Deus, mas ele era um pecador. Não diferente de nós nos dias de nós. Nós também somos pecadores. Mas Noé buscava sempre a Deus, ele era sincero, obedecia a Deus. Será que nós temos obedecido a Deus também nos nossos dias? Como nós temos comportado diante de Deus? Quando eu olho para mim, será que eu tenho seguido aquilo que Deus tem pedido para mim? Aquilo que Deus tem confiado para mim? Então, era isso que Noé fazia.
Ele andava, não era diferente de qualquer um dos nossos, mas ele buscava sempre a Deus. E por isso ele foi escolhido para Deus, para que ele pudesse, né, ser justificado e fazer a promessa e confiar nele. E fazer o que Deus tinha pedido, que era o propósito dele. Na lição de terça-feira, irmãos, fala da aliança com Noé. Que aliança foi essa que Deus fez com Noé logo ali no início? Deus fez uma aliança com Noé, chamando Noé e disse que ele era justo, ímpio, andava com Deus, Deus podia confiar nele, então essa aliança foi formada com Noé. Você vai construir uma arca. Dentro dessa arca, você vai entrar você, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Essa era a promessa que Deus tinha feito com ele, uma aliança que Deus fez com Noé. Construa a arca e você e a sua família serão salvos. Né? Muito simplesmente, porque elemento de obediência humana. Quando nós olhamos para Noé, Deus ele fez essa promessa com Deus, essa aliança ali com Deus. E se ele não tivesse cumprido essa aliança que ele tinha feito com Deus, essa promessa, o que seria de Noé? O que seria da família de Noé? Será que Noé existiria nos dias de hoje, naquela época? Naquele trazia para nós tudo aquilo que foi feito, o que seria de nós? Por mais singular que seja a nossa situação, Deus e o ser humano, na aliança, uma aliança que foi determinada para estabelecer nossa aliança ali com Noé. Essa aliança tinha que ser cumprida. Os resultados, né? Os resultados dos seus pecados. Em sua suma, essa aliança não deve ser estendida como uma espécie de união de iguais a qual cada participante depende do outro. Deus se beneficia da aliança que ele faz comigo, com você, e essa aliança que ele fez ali com Noé, lá naquela época. Né? Na quarta-feira, fala para nós do sinal do arco-íris. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as futuras gerações, porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, Gênesis 9:12, né? Deus fez essa aliança ali, né? Com Moisés, uma aliança colocando ali um arco-íris. Toda vez que nós olhamos para esse arco-íris, nós lembramos dessa aliança que foi feita com Moisés lá atrás, uma aliança eterna, né? Para que servisse para nós, para aquela geração e para as nossas gerações. Nós olhamos nesse momento quando há esse arco-íris, que não há mais dilúvio na terra. Mas também, irmãos, o que há hoje na terra? O que pode acontecer conosco na vida de hoje? Quando nós olhamos para essa epidemia, irmãos, que cresce tão rapidamente no meio de cada um de nós, no mundo todo. Cresce tão rapidamente que não há remédio, que não há vacina para toda a população. A gente espera que somente na graça e na misericórdia de Deus. Deus tinha essa misericórdia com Moisés, porque Deus amava Moisés, amava Noé. Então Deus fazia tudo por ele. E Deus tem feito tudo por cada um de nós. Nós entendemos, nós conhecemos a verdade, sabemos que o único que nós temos na nossa vida no dia de hoje é a promessa que Deus fez na terra, uma promessa de salvação à família de Noé. Você entra na arca, você será salvo, você e a sua família. E esse arco-íris era o início daquela promessa que foi feita lá atrás. E jamais Deus romperia essa promessa. E essa aliança era feita com Moisés, simplesmente dependia somente de Moisés e a sua família. Uma aliança que deveria ser guardada, que deveria ser respeitada e que seria passada para nós nos dias de hoje. Uma aliança que nós devemos guardar e quando nós olhamos ali, essa aliança é uma aliança que Deus fez ali com eles aí para que as futuras gerações, não só para aqueles, mas para nós hoje também, quando nós olhamos o que Deus fez para Noé, faz para nós também nos dias de hoje. Mas Noé era íntegro, andava nos caminhos de Deus, e nós precisamos também de tudo isso. Se nós não confiarmos em Deus, o que seremos de nós nos dias de hoje? Nós vivemos num mundo que, se nós não tiver Deus no nosso coração, não tiver Jesus no nosso caminho, somente Deus pode nos salvar de tudo isso que tem acontecido a cada momento. Essa angústia, sofrimento que tem nos dias de hoje. Quando nós levantamos, quando nós oramos a Deus e pedimos para que Ele nos proteja de tudo isso que tem acontecido, irmãos.
foi feito lá atrás. Então, nós imaginamos lá no dilúvio. O que aconteceu com aquele povo lá no dilúvio? A angústia, o sofrimento na hora daquela chuva, na hora daquele dilúvio de água, o desespero. Esse desespero que traz para nós no dia de hoje, quando nós pensamos em tudo que acontece na nossa vida, nos nossos caminhos. Será que eu tenho sido justo com Deus? Quando Deus olha para mim, será que eu posso ser escolhido para Deus, para essa salvação? Também nós nos fala aqui que para nós que, embora a aliança expressa aqui não tenha como obrigações da nossa parte, nosso conhecimento do que o arco-íris simboliza a influência a obedecer ao Senhor. Em suma, existem obrigações explícitas da nossa parte quando nós olhamos para o céu e vemos o arco-íris. Pensa nesse contexto em que o arco-íris foi dado e nas lições que nós aprendemos desse relato. Um relato que nos mostra que nós precisamos confiar em Deus, ser íntegros, justos, retos, guardar os mandamentos de Deus e ter sempre a fé em Jesus. E na quinta-feira, nos fala de ficou somente Noé. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Foi extinto quase todos. Somente Noé e o que estavam na arca. Aqui nesse texto, encontramos nós a primeira menção do conceito do remanescente. Nas escrituras, que a palavra traduzida como ficou, vem em outra palavra, cujas formas da radical são usadas muitas vezes no Antigo Testamento para transmitir a ideia de remanescente. Mas Deus me enviou à frente de vocês para o quê? Para lhes preservar o remanescente. E nessa terça, nessa terra, a terra salvar-lhes a vida com o grande livramento. Aqui também nos fala, irmãos, que na época do dilúvio, o Criador do mundo se tornou o juiz do mundo. E o juiz mundial que se aproximava levantou a seguinte questão: toda a vida da Terra, até mesmo a vida humana, deveria ser destruída? Claro que não, né, irmão? Se seria todos destruídos, não haveria mais o remanescente. Se não, que seria o sobrevivente, né? O remanescente. Porque nós vimos que Noé e sua família foram os remanescentes. Sem eles, como seria o mundo hoje? Será que existiria o mundo? Né? E nesse caso, o remanescente, irmãos, foi Noé e a sua família. Que, no entanto, a salvação de Noé estava ligada à aliança de Deus com ele. Então, é dessa aliança que nós falamos, irmãos. Uma aliança que Deus construiu ali, quando Noé começou a construir a arca, depois ele fez uma aliança de Noé com o arco-íris, foram coisas que foram feitas por Deus para que as pessoas guardassem os mandamentos de Deus, tivessem a fé em Jesus. Sem essa fé em Cristo Jesus, irmãos, nós não temos essa aliança, nós não mantemos essa aliança. Essa aliança que Deus fez aí com Noé, uma aliança para o remanescente. Quando nós olhamos para o dia de hoje, nós somos esses remanescentes. Nós é que somos o povo de Deus escolhido nos dias de hoje. Nós precisamos ser íntegros, ser retos, andar nos caminhos de Deus e mostrar ao mundo o que nós vemos, o que nós estamos fazendo. Levanta a mensagem de Cristo às pessoas. Noé pregou ali 120 anos construindo a arca, 120 anos pregando. Haverá um dilúvio. Ore a Deus, entregue as suas vidas a Deus, entregue as suas vidas, os seus caminhos de Deus. Essa aliança, irmãos, que Deus fez, que Noé fez ali com Deus, é uma aliança que trouxe para nós nos dias de hoje. E é por isso que nós estamos aqui. Nós somos essa parte desse povo remanescente de Deus. É o povo que Deus confia em mim e você para levar e pregar a mensagem ao mundo, transformar corações de pessoas. E essa mensagem deve ser dita a cada um, a todas as pessoas. Quantas pessoas têm morrido nos dias de hoje sem conhecer a palavra de Deus? Quantas pessoas têm ido, quantas famílias enlutadas não conhecem ainda Deus? Não sabem os caminhos que devem seguir? Esse é o propósito que Deus tem a mim e a você. É um propósito que Deus tinha dado lá a Noé. Você constrói a arca, prega o evangelho às pessoas. Muitas pessoas não aceitaram até o dia de hoje. Deus é um Deus misericordioso, um Deus salvador, e Ele quer que todo mundo se salve, que nem se perca. E muitas vezes nós perguntamos, Jesus não voltou ainda por quê? Porque muitas pessoas ainda precisam ser salvas. E Deus não quer que nenhuma delas se perca e que todas se salvem. E com base nessa compreensão dos eventos finais, que inclui um tempo em que Deus terá um remanescente
Em Apocalipse 12, 17, nos fala, né? Com a história de Noé, nos prepara para fazer parte do remanescente. Que as nossas decisões diárias, irmãos, impactam a posição em que estaremos naquele dia. Já finalizamos aqui no resumo, fala que as alianças de Deus com Noé foram as primeiras a ser discutidas. Na Bíblia, ela demonstra o seu interesse pela família humana e o desejo de ter um relacionamento conosco. Deus reafirmou a sua aliança com Noé e o compromisso dele com Deus, e protegeu da apostasia e salvou a sua família. Olhamos para nossas famílias, para nossos filhos, para nossas esposas, aquelas pessoas que estejam ao nosso redor, ter essa confiança em Deus, para que Deus possa salvar cada um de nós. Fala também que, embora Deus tivesse sido provocado a destruir a terra pelo dilúvio, ainda assim, a sua misericórdia circunda a terra. Nós sabemos que Deus está ao nosso lado, nos dando a oportunidade de cada dia ser feliz, cada dia guardar os seus mandamentos, cada dia ser limpo e reto e olhar sempre para Cristo Jesus, o nosso Salvador. E sem essa aliança nossa com Deus, as coisas ficam difíceis. Nós devemos entregar o nosso coração a Deus, deixar ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habita no nosso coração, na nossa mente. Que Deus proteja cada um de nós em todos os nossos dias, que nós atravessamos essas fases difíceis desse mundo de hoje, e um dia estaremos no céu, na nova terra e no novo céu. Essa é a promessa que Deus fez a cada um de nós. A promessa que Noé e seu povo foi salvo, também é a promessa que Deus tem para mim e para você, a salvação para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Aonde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do
dissesse hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lemos e o seguimos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Amém. Provai e vede. História de hoje: os ossos de José. Você sabia que podemos aprender uma lição muito importante a respeito dos ossos de José? Sim, aquele José da Bíblia, filho de Jacó. Olha, se José tivesse nascido nos nossos dias, ele definitivamente seria visto como uma criança mimada. O menino tinha de tudo: uma bela casa, melhores roupas e, além disso, sempre era o protegidinho de seu pai. Veja bem, José tinha muitas razões para se tornar um adulto mimado. Mas Deus misericordiosamente levou José para longe de sua casa confortável para ser escravo em terras estrangeiras. De uma hora para outra, ele, que tinha tudo, não tinha mais nada. Bem, quase nada. Ele ainda tinha duas pedras muito preciosas: fé e lealdade. Com essas duas pedras em mãos, José decidiu colocar primeiro Deus, não importando o que acontecesse. Então, mesmo quando foi acusado falsamente ou enviado para a prisão, ele nunca perdeu a coragem. O Senhor estava com ele. E depois deste teste, Deus estava pronto para tirar José da posição mais humilde da terra para uma das mais honradas. Mas será que essa nova vida de facilidade e riqueza faria com que ele se encantasse com os luxos do Egito? Sabemos que, quando Satanás falha em nos derrubar com as provações, ele procura nos iludir com riquezas, conforto ou poder, para que percamos o foco daquilo que realmente importa. A vida de José mostra que Satanás não teve sucesso em nenhuma dessas abordagens. Mas afinal, o que os ossos têm a ver com toda essa história? Bem, preste atenção neste versículo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos.
Êxodo 13:19. Aqui, vemos José dizendo a seus irmãos que ele não queria que nada que fosse seu ficasse no Egito. Propriedades, crianças e nem mesmo seus ossos. Ele não queria que ninguém pensasse que o apego ao Egito, que é um símbolo do mundo, pudesse ter diminuído seu desejo pela terra prometida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça ao Senhor que coloque também seus pensamentos, família, propriedades e recursos em outra terra, nosso verdadeiro e eterno lar. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Feliz sábado! Que bom que você já está aí ligadinho, ligadinha para adoração infantil. Feliz sábado, Marcos! Feliz sábado! O tema da nossa história é comer como um rei. E o verso se encontra na Bíblia, no livro de 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31. Pode ler para nós. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Muito obrigada. A Bíblia conta de muitos milagres fantásticos que Jesus realizou. Um dos mais lindos fala da ressurreição de uma menina. A Bíblia não conta o nome dela, mas diz que quando o papai dela percebeu que ela estava muito doente, correu ao encontro de Jesus para que Jesus pudesse curá-la. Mas Jesus demorou um pouquinho para chegar e ela morreu. Nada é impossível para Jesus. Quando Jesus chegou na casa da menina, ele foi até o seu quarto e... Vamos, menina. Levante-se. Jesus! Obrigado, mestre. Obrigado. Que milagre maravilhoso! Não sabemos qual a doença a menininha teve, mas sabemos que precisamos cuidar da nossa saúde para evitarmos ficar doentes. E hoje eu vou dar algumas dicas de uma boa alimentação. Fique ligadinho, hein? Bom dia! Ai, acabei de acordar e mamãe preparou um de jejum café da manhã delicioso. Eu já tomei um copo de água purinha e agora eu vou me alimentar muito bem. Frutinha gostosa, que delícia! Pão integral, sucrilhos sem açúcar e um delicioso copo de suco e castanhas também. É assim, no café da manhã nós precisamos nos alimentar como verdadeiros reis e rainhas, comer bastante e coisas saudáveis para termos energia para estudar, para brincar. Que fominha, hora do almoço! Voltei da escola, estudei bastante, só comi uma frutinha no recreio. E agora, que almoço gostoso! Arroz integral, eu prefiro arroz integral. Feijão, brócolis, saladinha de alface, tomate, purê de batata. Nham, 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 vou comer tudo! No almoço, nós precisamos nos alimentar como príncipes e princesas. Hora do jantar! Brinquei, estudei, agora vou comer porque já vou dormir de novo. Ué, será que mamãe esqueceu de alguma coisa? Torradinhas, uma frutinha, geleia e um suco. Só isso?
Ah, ela não esqueceu de nada. É assim que deve ser o nosso jantar. Poucas variedades e também, comer menos. No jantar, nós devemos comer como um mendigo. Eu não vou precisar de energia para brincar, estudar, porque logo, logo eu vou dormir. Então não esquece, no jantar, comer pouquinho. Queridos, espero que tenham aprendido. Fica a lição para todos. Comamos para viver e não vivamos para comer. Acho que eu filosofei agora, mas é isto. Precisamos nos alimentar da melhor maneira para termos boa saúde. Vamos orar? Senhor, agradeço a comida deliciosa que Tu nos dás a cada dia. Ensina-me a dividir o que tenho com os outros. Em nome de Jesus, amém. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou.
Estender a todos um bom dia e um feliz sábado. É uma alegria poder estar com vocês, queridos amigos do Jardim Soraya, mesmo que sendo online. Que Deus abençoe de maneira muito especial cada um de vocês. Continue segurando firme nas mãos de Deus, continue dedicando tempo na sua comunhão pessoal com Deus, na oração, no estudo da Bíblia. Tome muito cuidado, porque nesses dias que estamos vivendo, às vezes acabamos nos envolvendo com outras coisas e não temos tempo para a comunhão com Deus, que é a base da nossa fé. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Eu tenho alguns recados pastorais muito importantes para dar para vocês, muito importantes. Tenho aqui anotadinho. O primeiro, nós precisamos orar pela Glorinha. Eu falei com ela agora há pouco. A sua mãe já vinha acamada há algum tempo, e agora de manhãzinha a mãe descansou em Cristo, com 93 anos de idade, a Maria Guimarães. Fiz uma oração com a Glorinha, ela está bastante sentida, vocês conhecem muito bem a Glorinha, uma pessoa queridíssima de todos nós, e tinha, assim, um carinho muito especial, é até meio óbvio o que eu estou falando, mas no caso da Glorinha realmente era meio diferenciado, viu? Às vezes que eu conversei com ela, o jeito que ela falava dessa mãezinha era, assim, muito especial. Está sofrendo muito, tá? Estão tendo um ano, os últimos meses, na verdade, muito difíceis, tá? Ela, o Carlos. Então, orem pela Glorinha, pelo Carlos, pela família. Os irmãos dela, que moram todos no Rio, não poderão vir. Ela não sabe ainda os detalhes do velório. Assim que souber, a Juliana vai avisar todos vocês, aí o Danilo, que é o diretor de comunicação. Não sabemos ainda como vai ser, mas segundo ela falou, possivelmente vai ser hoje à tarde ainda. Então, peço que vocês orem por ela. Eu expliquei para ela, se eu for dar uma passadinha lá, terá que ser às 2h da tarde, porque às 3h da tarde eu tenho que estar na estrada, porque nós temos 8 pessoas para batizar em Ibirá hoje. Só que a igreja está fechada, pelo decreto, só a partir de amanhã, né, que mudam as coisas. O batismo já estava marcado, nós vamos fazer no sítio do irmão Colabone. Eu levo 1h daqui até lá no sítio dele. É um lugar lá, tem um rio, tá? Um lugar aberto, e nós vamos batizar 8 pessoas hoje lá no sítio do irmão Tarto Colabone, 30 quilômetros para frente de Ibirá. Então, o batismo está marcado às 4h lá da tarde, eu tenho que às 3h já estar no trevo. Então, eu vou dar uma passadinha lá, fazer uma oração, uma meditação, com a Glorinha, lá no velório, às 2h da tarde. Tá? Peço aos anciões que puderem, tá? Para que deem uma passadinha lá também, os irmãos. Tá? Aqueles que puderem, alguns estão se resguardando mais e tem que fazer isso mesmo. Tá? Então, aqueles que tiverem condições, todo o carinho que pudermos dar para a irmã Glorinha, as nossas orações nesse momento é muito importante, tá bom? Peço que orem pelo batismo lá também, tá com previsão de chuva para tarde, como é no Rio, ao ar livre, que Deus ajude para que dê tudo certo. Até pensei em jogar um pouco mais para frente, mas essas pessoas queriam ter batizado já 2 semanas atrás, e quando eu propus esperar um pouquinho, falou, não, pastor, a gente não quer mais esperar. São pessoas que já concluíram o curso bíblico, e uma alegria poder batizar 8 pessoas de uma vez. Tá? Que Deus abençoe esta cerimônia, tá bom? Muito bem. Um outro recado importante, nós precisamos da ajuda de todos. Tivemos aí na pandemia, junto com os anciões, tomando decisões para ajudar pessoas, e por isso o nosso caixa da ASA está negativo.
e além de estar negativo, a situação complicou porque nós temos pessoas queridas precisando de ajuda com cesta básica. Então, não temos o dinheiro do caixa, o caixa da ASA está R$ 800 negativo, devagarzinho a gente vai repondo ele, toda a verba e mais um pouco foi usado para ajudar, que é a missão da ASA mesmo, da igreja. Então, os anciões, junto com o Pércio, que está nos ajudando bem também, uma bênção, e a sua esposa querida, estão se mobilizando para podermos ter cestas básicas para atender essas pessoas que estão precisando. Então, nós vamos fazer no mesmo formato que fizemos da outra vez, que foi uma bênção. Muitos ajudaram. É uma empresa que nós compramos várias cestas ali para o distrito inteiro, uma empresa de confiança. Então, o departamento de comunicação, junto com os anciões da equipe da ASA, vão se acertar hoje à tarde, para no máximo amanhã vocês receberem, nós recebermos um link onde poderemos, como foi feito outra vez, entrar e comprar uma cesta, com cartão de crédito ou outro formato lá. Então, você compra a cesta, e aí você lá vai estar o valor direitinho, acho que 80 e poucos reais, mas uma cesta mais reforçada, vamos fazer dessa vez. Da outra vez era um pacote de arroz, um pacote de feijão, 1 litro de óleo e algumas outras coisas. Então, nessa cesta agora são 2 pacotes de arroz, 2 pacotes de feijão, 2 óleos, e mais uma farinha, um achocolatado, vai também um sabonete, uma pasta de dente, tá? Então, é uma cesta um pouco mais reforçada, necessária, vai custar 80 e poucos reais. Então, assim que você receber o link, se você puder doar uma cesta, nós estamos precisando muito para ajudar famílias necessitadas. E aí, assim que você fizer a sua doação, você manda um zap para o Henrique, como você já fez da outra vez, aqueles que fizeram. Porque aí o Henrique vai anotando, o pastor doou uma cesta, o irmão fulano doou outra, a família tal doou outra. E aí ele conversa com a empresa, fala, olha, nós temos aí 10 cestas pagas, 12 cestas pagas. E nós não estamos retirando tudo de uma vez, vamos retirando conforme a necessidade. Como é uma empresa grande e o giro é grande, então a gente não tem interesse em estocar lá na igreja e o alimento estragar. Então, tivermos lá 15 cestas doadas, agora precisamos de 5, retira 5. O mês que vem precisa de mais 5, já está pago lá e o alimento está mais fresquinho. Tá? Então, assim que você fizer a sua doação, avise o ancião Henrique, por favor, tá bom? Muito bem, a Igreja Adventista na divisão sul-americana está de presidente novo, o pastor Ayrton foi eleito lá para a Conferência Geral, e ontem, com muita oração, foi eleito o pastor Stanley Arco. Eu tenho uma amizade, nós fizemos o mestrado juntos, é um homem de Deus, pensa numa pessoa gente boa, e ele foi eleito o novo presidente da divisão sul-americana. Peço que orem por ele, também pelo pastor Ayrton, que está indo para os Estados Unidos, ser secretário da Conferência Geral. Mas a igreja na América do Sul tem estado muito preocupada, orando, em meio a esta pandemia. Muitas pessoas queridas têm perdido a sua vida. Ontem, a esposa do pastor Aurelino, presidente da associação lá de Sorocaba, faleceu de Covid. E muitos outros conhecidos meus, conhecidos teus. Então, a Igreja Adventista na América do Sul está pedindo uma iniciativa muito boa. Já avisei os anciões que vão coordenar isso, mas eu queria, como pastor, dar esse reforço. No primeiro sábado de maio, daqui já 2, 3 semanas, primeiro sábado de maio, dia 1º de maio, dia 1 de maio, a Igreja Adventista na América do Sul, eu acho que até no mundo inteiro o projeto, se não estou equivocado, está convocando todos os irmãos para um sábado de jejum e oração. Jejum e oração. Então, o pedido com carinho, correto, seria muito agradável se a igreja inteira está mobilizando para isso. Aí, naquele sábado, eu faço uma almoção aqui em casa, ponho uma foto lá, estou fazendo junto a panela aqui com a minha família. Não. Vamos nos unir nesse programa.
Tá? Alguns, por dificuldade de glicemia, alguma outra coisa, tem que fazer um jejum, meio jejum, ou um jejum com suco. Tá? Mas todos nós vamos nos unir neste plano de, no dia 1º sábado de maio, a Igreja Adventista do mundo inteiro estará num projeto de jejum e oração pela pandemia. Esse é o assunto, a pandemia e o evangelismo da igreja. Tá bom? 1º sábado de maio. Outro recado importante, nós estamos mobilizando, eu estou muito contente com as iniciativas da liderança da igreja no Brasil, na igreja local, na associação, pelo evangelismo. Eu estou convicto que Jesus vai voltar em breve e a gente tem que se unir para o evangelismo. Então, observe bem, a Igreja do Soraya, na liderança do Tiago, começou domingo passado um projeto evangelístico lindo. Estão transmitindo lá da igreja, com cuidado, com pouca gente, através do canal do YouTube da igreja. Então, continua amanhã. Tá? Então, eu quero dar os parabéns ao Tiago, à equipe de transmissão que tem ido ajudar, a equipe do infantil que está fazendo a historinha para as crianças, o pessoal da música que está convidando os cantores. Eu assisti no YouTube, não assisti ao vivo, assisti depois, mas um programa muito bem feito. É o projeto evangelístico da Igreja do Soraya, todo domingo à noite. Passou o vídeo agora de promoção, agora há pouco, Crenças Populares. Então, a igreja inteira tem que se unir para divulgar, convidar os amigos para assistirem. Este é o projeto oficial da igreja. E não pode a igreja estar fazendo um trabalho lindo, aí você nem lembra, não manda para ninguém e aquele horário está fazendo outra coisa. Então, vamos lá, todo mundo Soraya, nos unir neste evangelismo de domingo. Eu estou comecei quarta passada, uma classe bíblica do Apocalipse. Serão 12 quartas-feiras. A inscrição ainda está aberta. Quando chegar a quarta agora, eu vou fechar a inscrição. Mas ainda está aberto. Foi uma surpresa. O meu plano era ter 30 amigos não adventistas estudando o Apocalipse, junto com mais 30 irmãos que convidaram. Esse era o plano. Aí alguns falaram, pastor, abre para todo mundo. E nós estamos, ontem, a última vez que eu dei uma olhada, tinha 285 pessoas inscritas. Mais de 70 são amigos da igreja, amigos não adventistas. Então, eu peço que você ore por mim, ore por esse plano. Se você tem um amigo que quer estudar a fundo o Apocalipse, esta é uma oportunidade, a pessoa estuda lá da casa dela, tá bem? E o pastor Mota está fazendo uma classe bíblica de sexta-feira, às 8 horas, num canal fechado. Recebe um link em PDF, entra, aí joga lá para o canal do YouTube. Eu assisti a aula de ontem sobre a Trindade, foi fantástico. Alguém pode dizer, pastor, não é muita coisa? Não é. Sabe por quê? Porque não é tudo para nós. É para o evangelismo. Então, você tem um amigo que fala, eu só posso de sexta. Então, você fala, então, você vai assistir a classe bíblica do pastor Mota. O meu amigo diz assim, eu queria estudar profecia. Então, você vai assistir a classe bíblica de quarta-feira. Eu queria saber mais assim sobre as crenças populares, como que a igreja, como que a Bíblia ensina a verdade sobre isso. É a classe bíblica de domingo à noite. De repente, o amigo pode assistir a de quarta, de domingo, tá? Mas isso é para o evangelismo. São opções diversas para o evangelismo. Então, um amigo seu pode, às vezes, ser melhor para ele a quarta-noite, para um outro pode ser a sexta-noite, para o outro pode ser o domingo. Pastor, mas eu estou aqui parado em casa e vou assistir todos. Melhor ainda. Melhor ainda. Se você juntar aí 1 hora na quarta, 1 hora na sexta, 1 hora no domingo, dá 3 horas. Não é nada diante do tempo que, muitas vezes, a gente passa nas redes sociais, mexendo com outras coisas. Então, isso aí é várias opções para o evangelismo. A melhor opção de todas ainda, eu não falei dela, é aquele estudo bíblico individual, que você vai na casa da pessoa dar um estudo ou dá pelo Zoom, pela internet. Eu estou dando um estudo bíblico para uma haitiana, ela tem dificuldade portuguesa, eu estou arrastando o meu espanhol, aí ela vai já adiantamos bastante o estudo, a família lá no Haiti são todos adventistas, então ela já conhece muita coisa, e sábado que vem, de manhã, ela vai se batizar. E estou dando estudo bíblico pelo Zoom, uma maravilha, tá? Então, e um outro detalhe dentro desse assunto de evangelismo, nós nunca tivemos tantas pessoas no distrito dando estudo bíblico.
Quero dar os parabéns àqueles que estão dando estudo. Temos muita gente. Esses dias, numa contagem que eu fiz, percebi que são mais... A gente geralmente tinha 4, 5, 6 pessoas no distrito dando estudo. Nós estamos com mais de 40 irmãos no distrito dando estudo bíblico, das equipes dos Arautos da Cruz. Agora, um detalhe importante. Começou a dar um estudo bíblico, ou um amigo seu, você está sabendo que um amigo seu está na classe bíblica do Apocalipse de quarta, ou está participando da classe bíblica da Igreja do Soraya de domingo à noite, ou do pastor Mota, ou você mesmo está dando um estudo individual, imediatamente você tem que avisar a equipe missionária para cadastrar esse estudo, porque aí o nome dessa pessoa entra numa lista de oração, tá? E entra também no número do desafio de estudos bíblicos da Igreja do Soraya. Tá? Ah, muito bem, Patrícia, muito obrigado por me lembrar. Esses dias até participei, me perdoe a minha falha. A Patrícia está lembrando aqui que os jovens estão fazendo uma belíssima classe bíblica do Apocalipse de sexta-noite, às 8h30. Ah, esses dias me convidaram para participar, um lindo trabalho. Obrigado por me lembrar, parabéns. Então é isso mesmo, irmão, está acontecendo assim um movimento que eu nunca tinha visto. Ah, os jovens da Central vão começar também uma classe bíblica. Então é lindo, tá? Parabéns para os jovens aí do Soraya por essa classe bíblica do Apocalipse também, viu? Um lindo trabalho. Então, mas começou a dar estudo para alguém, ou tem um amigo participando da classe bíblica, seja qual for a classe, tem que imediatamente avisar a equipe missionária para colocarem no sistema da União Central Brasileira, e o nome daquela pessoa também entra numa lista de oração. Tá bem? Muito bem, eu vou correr aqui com os próximos recados. A nossa construção está bombando, irmãos. Uma bênção. Devido ao decreto municipal, ficamos 15 dias parados com a obra, mas ela está avançando. Logo, olha que maravilha, logo nós vamos colocar o telhado já no segundo andar, irmãos, e já vamos cobrir. Uma bênção de Deus. Muito obrigado pelas suas orações, pelas suas ofertas. Continue ajudando com doações, ou de material, ou de dinheiro, porque nós temos muitas despesas pela frente, mas a obra está uma bênção, irmãos. O nosso desafio é terminar o ano com a igreja levantada, e o ano que vem concentrar todo o nosso trabalho e nossas ofertas para o acabamento da igreja. Há um sonho de, no final do ano que vem, inaugurar a igreja, e é necessário, porque a igreja do Soraya tá bombando, irmão, uma bênção. Quando passar essa pandemia, você vai ver quantas bênçãos. Nós precisamos de uma igreja maior. Esta igreja nova do Soraya será uma das melhores igrejas da Associação Paulista Oeste. Então, continue ajudando, continue orando pela construção, tá bom? Anotei aqui, eu andei assistindo alguns cultos, assim, dando uma passadinha rápida em alguns cultos do Soraya de sábado, e eu percebi, por iniciativa dos jovens, dos anciões, os jovens participando na lição, pregando, e ajudando. Eu quero dar os meus parabéns aos jovens do Soraya. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Vocês estão de parabéns, porque eu tenho visto vocês envolvidos nos cultos de sábado, mesmo online. Isso é uma bênção, viu? Deus abençoe vocês. Alguns falam assim, eu vi esses dias assim em outros lugares e fiquei até bem triste. Mas não é por maldade, né? Às vezes é por falta de informação. Alguns falam assim, e no Zoom eu não canto, no Zoom eu não passo lição, no Zoom eu não prego. Não, irmão, não faça isso. Porque às vezes é ruim. Não, mas quando você canta, você está cantando para Deus. E o sinal para Deus chega direitinho. Então, tudo que a gente faz é para a honra e glória de Deus. E Deus tem usado essa ferramenta para alcançar pessoas que de outra maneira não alcançaríamos. Deus está atuando em meio a toda essa desgraceira que está acontecendo, que não é culpa de Deus, mas Deus, na sua bondade e sabedoria, está atuando. Nós temos pessoas assistindo cultos, assistindo classes bíblicas, e no presencial na igreja não assistiria, irmão. Tem pessoas, talvez esteja alguns até conosco aqui agora, tem gente de outras igrejas, que se você convidar para ir no presencial, ele não vai, por timidez, por vergonha. Se o pessoal da minha igreja me vê entrando na outra igreja, o que vão dizer?
e no online estão assistindo. Vocês não fazem ideia o que Deus está fazendo, irmão, com o poder do Espírito Santo nos bastidores, tá bom? A minha gratidão a todos que têm ajudado, de maneira especial aos jovens, ok? Um outro recado, acho que é o último que eu tenho anotado aqui, no dia 15 de maio, eu já estou na escala para estar novamente com a Igreja do Soraya, e a Maísa pediu, já tínhamos combinado desde o ano passado, que quando desse o tempo certo, ela poderia passar pelo rebatismo, e ela falou, pastor, daquilo que combinamos, já chegou o tempo, e ela quer muito passar pelo rebatismo, e quer fazer a dedicação também do seu bebê, o Gael. Então, no dia 15, não sabemos ainda se vamos ter lá 30%, 40% da igreja presente, ou só a equipe do culto transmitindo, mas nós vamos ter um batismo e a dedicação do Gael também no dia 15 de maio, tá bem? Se alguém mais, se você souber de mais alguém que está preparado para o batismo, pode ser encaixado nesse dia também, no dia 15 de maio, tá bem? Muito bem. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus antes do estudo da Bíblia. Pegue a Bíblia, viu? Se puder pegar uma caneta para anotar, para grifar, mas tem a Bíblia em mãos aí. Mesmo que você esteja aí na cama, no sofá, mas não deixe de participar do culto com a Bíblia na mão, folheando, anotando, tá bem? Oremos. Pai querido, nós queremos pedir a tua bênção sobre o teu povo, a tua igreja. De maneira especial, oramos pela Glorinha, pelo Carlos, pela família, os irmãos distantes, pela perda da mãe, que o Senhor conforte o coração deles. Dê a paz que só o Senhor pode dar. Abençoe de maneira especial o evangelismo da igreja, as várias classes bíblicas, que tudo seja feito com a tua bênção, e que todos os amigos que estão participando de todas essas frentes missionárias, que possam ser tocados pelo poder do Espírito Santo. Abençoe a nossa construção, abençoe os nossos jovens, abençoe cada família, abençoe aqueles que estão conosco aqui no culto hoje, e use de maneira simples, humilde, mas com o poder do Espírito Santo, que esta mensagem seja uma bênção em nossa vida. É o que pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Pegue a sua Bíblia, nós vamos fazer um estudo muito aprofundado, muito interessante sobre um assunto muito especial. Nós vamos começar lendo o livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Versículos 26 em diante. Atos 8, 26. Nós vamos ler vários textos no estudo bíblico que nós vamos fazer hoje. Então, nesse caso agora, nós vamos pulando alguns textos, pegando a parte principal da história. Você conhece, possivelmente, a história do Felipe e o eunuco. Olha só o que diz aí Atos, capítulo 8, versículo 26. O texto diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito, observe que está com letra maiúscula, aí é uma referência ao Espírito Santo. Disse o Espírito a Filipe, aproxima-se deste carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, olha que coisa linda. Filipe era um homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero te explicar uma coisa muito importante. Você pode uma hora fazer um estudo na Bíblia sobre isso, mas é muito interessante. Há muita gente confundindo o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Confundindo. E muitas igrejas confundem isso. Tá? Uma pessoa pode cantar bonito, lindo, e estar em pecado, e não estar cheia do Espírito Santo.
Um pregador pode até pregar com palavras bonitas e estar atolado no pecado e não estar dirigido pelo Espírito Santo. Outros podem demonstrar assim, eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho muitos dons, e não ter o Espírito Santo. Mas você vai observar no Novo Testamento que todas as pessoas que realmente estavam cheias do Espírito Santo eram pessoas que automaticamente eram usadas por Deus para ganhar outros para o reino de Deus. Essa é uma característica padrão, marcante na vida daquele que é realmente dirigido pelo Espírito Santo. Pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo não conseguem dormir sossegadas, sabendo que as pessoas estão morrendo perdidas. Pessoas cheias do Espírito Santo têm no coração um desejo ardente de mostrar a Bíblia, a Jesus, a salvação eterna para outras pessoas. Observe lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, a primeira coisa que aconteceu foi ganhar pessoas para Cristo, levar pessoas para o batismo, estudar a Bíblia com as pessoas. Filipe era dirigido pelo Espírito Santo, olha, de uma maneira tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, que o Espírito Santo falou assim, vai na estrada tal, olha como que o Espírito Santo dirige, vai na estrada tal, encosta perto daquele carro, está escrito aí, acabei de ler, olha lá, o sujeito está lendo e não está entendendo. Observe o Espírito Santo usando Filipe para estudar a palavra de Deus com o eunuco. Pessoas dirigidas pelo Espírito Santo se preocupam em estudar a Bíblia com alguém, em convidar alguém para a classe bíblica do jovem de sexta-noite, para o evangelismo de domingo à noite, para a classe do Apocalipse de quarta-feira. E a melhor forma de todos é a que o eunuco fez, melhor do que as classes bíblicas, com todo respeito a todas as nossas classes bíblicas. A melhor forma é o que o eunuco, o que o Felipe fez, é sentar no particular com a pessoa. E fala assim, eu vou estudar a Bíblia com você. Nós temos muitas pessoas aqui na igreja do Soraya que gostam de dar estudo, e louvado seja Deus por isso. Mas eu estou vendo aqui na minha telinha o João e a Regina, e sempre gosto de mencionar eles, que não param, sempre dando estudo bíblico, sempre dando estudo bíblico. E outros mais que estão aí, outros mais. Então, a pessoa dirigida pelo Espírito, ela está preocupada. Observe isso, eu tenho que oferecer um estudo para minha vizinha, eu tenho que dar um estudo bíblico para o meu filho, eu tenho que dar um estudo bíblico para o meu esposo, eu tenho que dar um estudo bíblico para o meu sobrinho, eu tenho que convidar lá a minha irmã, está longe, agora é online, ela está lá em Minas, está lá no Paraná, e agora a oportunidade ela assistir o programa das crenças populares de domingo, não posso perder essa oportunidade. Olha aí, o Espírito Santo dirigindo Filipe, não para ele cantar bonito, não para ele pregar bonito, não para ele falar em línguas estranhas, não. Dirigindo Filipe de uma maneira simples, para estudar a Bíblia com alguém e mostrar a verdade da palavra de Deus. O eunuco diz, eu não consigo entender. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí Filipe falou, eu te explico. Era uma carroça, e ele falou, então, sobe aqui, sobe aqui. E aí eles foram, a Bíblia não diz quanto tempo, foram pela estrada, estudando a Bíblia, estudando. Olha só o verso 35, uma lição, verso 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. O centro é Jesus. De qualquer estudo bíblico, de qualquer classe bíblica, Jesus tem que ser o centro, ele que tem que ser exaltado, o ensino é sobre Jesus Cristo. Anunciou-lhe a Jesus. Verso 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Não tem outro caminho. E estudou a Bíblia, mostrou a verdade.
tem que dizer para a pessoa: batismo, um compromisso com Cristo, selar a vida com Cristo no batismo. É no momento do batismo, no dia do batismo, que o nome da pessoa é escrito no livro da vida lá no céu. A exceção é o ladrão na cruz que aceitou, mas não tinha mais como batizar. A exceção é aquelas pessoas que eu visitei no leito de hospital, que aceitaram, mas morreram ali. Não puderam ser batizados, não porque rejeitaram o batismo, mas porque não tiveram a oportunidade do batismo pela circunstância de enfermidade ou alguma circunstância da vida que não puderam passar pelo batismo. Mas eu e você, dirigidos pelo Espírito Santo, temos que estudar a Bíblia com as pessoas. Jesus está voltando, esse é o foco, estudar a Bíblia, mostrar a verdade da palavra de Deus, e com alegria, não precisa ter medo, como instrumento de Deus, convidar a pessoa para um batismo. Claro, nós estamos numa situação especial. Em dias normais, já durante o estudo bíblico, e convidando a pessoa para ir frequentar a igreja, para já indo na igreja, para ir assistindo outros batismos, e fazendo amizade. Mas na hora certa, com o poder do Espírito Santo, dizer para a pessoa: você precisa passar pelas águas. O batismo é santo, é lindo. A festa no céu quando uma pessoa toma decisão. O eunuco falou assim: tem água ali, mandou parar a carroça, tem água, o que impede de eu ser batizado? Ele queria. E Filipe falou: nada, se você crê de todo o seu coração. E aí, então, eles desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aqui não houve objeção. Não interprete mal o que eu vou dizer, apesar de ser um pouco firme minhas palavras. O Filipe não ligou lá para a igreja, para os irmãos, para a comissão, ver o que eles achavam. Ele não ficou perguntando: não, se você quer, é lícito. Ninguém pode ser batizado obrigado, forçado. Mas se uma pessoa estudou a Bíblia primeiro, está consciente da sua responsabilidade perante Deus, quer andar nos caminhos de Deus, a responsabilidade é dela. Não é da igreja, não é do pastor que batiza, é dela. Filipe batizou e a responsabilidade daquela decisão era do eunuco. Possivelmente Filipe nunca mais viu o eunuco, mas se você quer e crê, então eu batizo você. E é assim, é assim. Nós não temos problemas aqui, graças a Deus, muito menos na igreja do Soraya, que é uma igreja muito querida e especial. Mas eu já fui pastor de lugares que alguns acham que pode proibir o batismo das pessoas. Não. Se uma pessoa quer e fala: eu vou endireitar minha vida com o poder do Espírito Santo, quem sou eu para negar o batismo? Quem sou eu? Se eu falar não vai, e depois uma pessoa dessa tem uma tragédia, ou desanima, como é que eu vou prestar contas disso para Deus? Agora, claro, ninguém vai ser batizado sem primeiro saber o que Deus quer dela. Por isso o estudo bíblico vem primeiro. Olha só o que diz Mateus 28. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28. Esse é um texto que tem que estar marcado na Bíblia de todo mundo, viu? Verso 18, 19 e 20. Olha só o que diz Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus fala para os discípulos: a missão de vocês agora não é fazer teatrinho, fazer showzinho, fazer festinha. A missão é levar pessoas para o reino dos céus. Batizem as pessoas, mas ensine as pessoas a guardar. Ensine, o ensino da vontade de Deus vem primeiro. Ensina. O ensino não só do conhecimento intelectual, mas o ensino para praticar, para mudar a vida, mudança de vida. É isso que está envolvido no batismo. Ensine a obedecer, a guardar. E olha, uma coisa, alguns podem assustar com o que eu vou dizer, mas o texto termina dizendo: e eis, estou convosco, é condicional.
Se vocês estiverem envolvidos na missão e se as pessoas forem ensinadas a obedecer, aí eu estarei com vocês. Então, queridos amigos que estão me ouvindo, temos amigos que estão aqui que não são batizados e temos amigos que foram batizados há 1 ano, há 5 e outros há 30, 40 anos. Se você não estiver vivendo uma vida firme na fé, Deus não pode te abençoar. É sobre isso que eu quero falar hoje. Não é porque você foi batizado há 30 anos atrás e vive uma vida crente fraquinha, morna de qualquer jeito, Deus não pode te abençoar desse jeito. Se você estiver firme, guardando todas as coisas que ele ordenou, e ele então estará com você todos os dias até a consumação do século. O assunto de hoje, além de estar falando de batismo, para aqueles que não foram batizados, você precisa tomar uma decisão e não pode esperar mais. Como é que vai ficar sempre empurrando para frente algo tão santo, tão lindo e tão importante? Se você não está pregado na cruz, como ladrão na cruz, e não está no hospital, internado, hospitalizado, como é que vai ficar empurrando a decisão para o batismo para frente? O nome é escrito no livro da vida no momento que a pessoa desce as águas e tem a sua vida selada com Cristo no batismo. Mas a minha conversa agora é com você que já foi batizado e não pega firme. Estamos cheios de pessoas assim, irmão. Ouça com carinho, não fique bravo comigo. Estou falando assim do fundo do meu coração. Orando, preguei esse mesmo sermão semana passada com o Birai Europeus, o mesmo. Com amor no meu coração. Tem gente que foi batizado há 1 ano, há 5, há 10, há 40 anos e não pega firme. Não pega firme. Olha só o que diz Mateus 7. Volta lá no capítulo 7. Mateus 7. Grifa aí na sua Bíblia e ouça com carinho o Espírito de Deus falando ao seu coração. Mateus 7. Mateus 7, 21. 7, 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O texto é claríssimo. É claríssimo. Aqui está falando de gente que frequentava a igreja, que participava. Não profetizamos, não expulsamos demônio, não fizemos milagres em teu nome, mas não obedecia à vontade de Deus. Não fazia a vontade de Deus. Vida fraca, vida cristã morna. Isso ofende tanto a Deus, que Deus diz assim, nunca vos conheci. Vocês praticaram a iniquidade. O que é iniquidade? É conhecer e não praticar. É pior do que aquele que não conhece. Porque o que não conhece está na ignorância. Deus não levará em conta o tempo da ignorância. Mas o adventista, aquele que passou pelo batismo, que conhece. Eu não estou falando de perfeição. Somos pecadores. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando aquele que conhece e vive sempre brincando com a fé. Não pega firme. Não pega firme. Sempre no mais ou menos. E qual é a tendência do fraco na fé? É procurar um culpado. E a culpa é dos anciãos que não visitou, é do pastor. É a igreja que está morna. É os irmãos que não sei o quê. Para, irmão. Eu vou te mostrar daqui a pouco um texto onde a Bíblia diz assim, esses que conhecem e não praticam serão indesculpáveis perante Deus, porque é independente da igreja. Eu já vi muita coisa errada na igreja, já vi muita coisa triste, mais do que vocês todos, por ser um pastor. Mas eu vou deixar isso abalar minha fé? O meu compromisso é com Deus. E a igreja é a igreja de Deus. É a menina dos olhos de Deus. O amor pela causa de Deus. Pegar firme.
Olha só o que diz Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 em diante. Romanos 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Diz assim o texto, Romanos capítulo 12, versículo 1. Vai marcando aí na sua Bíblia, ou anotando num pedaço de papel. Criarmos o hábito de estudar a Bíblia, de voltar a grifar a Bíblia. Deixa eu fazer um parênteses rápido. Na classe bíblica de quarta-feira do Apocalipse, eu tenho falado muito isso. Queridos jovens que estão me ouvindo, crie o hábito de grifar a Bíblia, fazer anotações. Eu tenho percebido muitas Bíblias de adventistas de 5, 10, 20 anos de igreja, que as páginas chegam a estar limpinha. Está até grudado as páginas, porque não folheia a Bíblia e não tem nada marcado. Anote, voltemos a estudar a Bíblia com profundidade, mas a grifar, a marcar. O texto diz assim, Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma decisão aqui. Não é aquela religião de emoção. Hoje eu choro, amanhã eu esqueço tudo. Não. É um culto racional, é uma decisão que tomamos aqui pela fé. Eu vou firme, eu não volto atrás. Mas aqui diz assim, é um sacrifício. Servir a Deus não é fácil. É remar contra a maré. É ir contra a tendência do mundo. É ficar firme no que Deus ensina. Certo de que Deus vai nos recompensar. É um sacrifício vivo, é algo santo. Permanecer firme na fé, mas é agradável a Deus. Deus se agrada daquele que é firme. Eu não estou falando do extremista. Eu estou falando da pessoa equilibrada, amorosa, mas que leva a sério o voto batismal que fez um dia. Não é a pressão do mundo que vai me afastar de Cristo. Não é as tentações, a dificuldade. Eu estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais, diz o hino. Olha só o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmão, duas coisas que eu quero dizer para você que estão nesse texto. Não é para se conformar com esse século. Queridos irmãos, queridos jovens, para de querer basear as suas opiniões, as suas tendências neste mundo de pecado. Não se conforme com esse mundo de pecado, não. A nossa opinião, as nossas decisões têm que ser baseadas aqui, irmão, na Bíblia. Não se conforme com esse mundo miserável. Para de viver imitando o mundo. Mas transformai-vos, mudança, irmão. Conversão verdadeira. É transformação da renovação da mente, irmão. É uma mente em harmonia com a palavra de Deus. Olha só o que diz o texto, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mentes transformadas, caráteres transformados, em harmonia com a Bíblia, com a vontade de Deus. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 5. Esse texto é muito importante no nosso estudo. Você conhece ele, é um texto lindo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim, marque esse texto na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17. O texto diz assim, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mais claro que isso é impossível, irmão. Quem aceitou a Cristo, como o eunuco, como os mais de 3.000 lá no Pentecoste, como eu e você um dia aceitamos a Cristo pelo batismo e passamos pelo batismo, Deus espera de nós uma nova vida, dirigido pelo Espírito Santo. Transformados, renovação da vossa mente. Em harmonia com a vontade de Deus, nova criatura. As coisas antigas passaram. Mas tem gente na igreja, irmão, que passou pelo batismo e continua igual antes, não muda.
com as mesmas manias, levando as coisas de Deus na brincadeira, sempre na mornidão, sempre no mais ou menos. E não é comigo, irmão. Será que o pastor vai fazer nada? Não é eu. O compromisso que você assumiu não foi comigo, foi com Deus. O compromisso que eu assumi com 10 anos de idade, quando eu fui batizado, foi com Deus. Esse compromisso está escrito nos livros dos céus. E Deus vai cobrar de mim, não vai cobrar de você. A minha fé, a minha decisão, Ele vai cobrar de mim. Agora, a sua, Deus vai cobrar de você. Nova vida, nova criatura. Olha, volte lá para o Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. O texto diz assim, Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nova vida, irmão. No batismo, fomos sepultados com Cristo. E ressuscitamos ao ser levantado das águas para uma nova vida. Aquele dia que eu e você fomos batizados, no momento que o pastor te mergulhou nas águas, aquilo é santo perante Deus. Deus entende que você estava morrendo, sepultando a velha vida, e no momento que foi levantado das águas, nascendo para uma nova vida. Não uma vida de perfeição. Não uma vida de perfeição, porque somos pecadores. Mas do desejo de querer ser fiel, mesmo sendo pecadores. Claro que tem falhas, por isso que tem a Santa Ceia na igreja. Mas é o desejo de querer levar a sério, de falar, a minha parte eu vou fazer, se eu falhar, me perdoe, mas ir crescendo na fé, ir subindo essa escada da santificação. Claro que às vezes a gente sobe 10, 20 degraus, escorrega 2, 3, dá uma machucada. Mas aí eu continuo, levanto, Deus me levanta e eu vou avante. Numa nova vida. Olha o verso 8 aí, Romanos 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A vida nova agora é dirigida por Cristo. É vida nova, sem rolo, sem mais ou menos, sem desrespeito com os mandamentos, sem fraqueza na fé, sem mornidão. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Esse texto é muito importante no nosso estudo. Apocalipse capítulo 3. Versículo 14 em diante. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. O texto diz assim, Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então vamos parar aqui a leitura do texto. Aqui você conhece Deus dando um puxão de orelha duríssimo, mas com amor, como ele sempre faz. A última igreja da história da profecia bíblica. A igreja de Laodiceia, que somos nós. E aí Deus fala assim com tristeza, mas com muita firmeza. Conheço a tua vida, as tuas obras. Você não é nem frio nem quente. Essa é a pior situação que um crente pode viver, irmão. Porque a pessoa que está no mundo, o Espírito Santo toca, ele fala, eu estou perdido, eu preciso tomar uma decisão. O que está firme, amém. Mas aquele que está na igreja e leva tudo no mais ou menos, não leva a sério o compromisso que fez com Deus, esse não pode ser abençoado por Deus. E agora eu quero falar olhando nos teus olhos, irmãos, com carinho, para você, querido amigo, que foi convidado para assistir o culto hoje, você, querido irmão que está aqui, é para todos nós que eu estou falando.
Talvez você esteja perguntando, meu Deus, o que acontece? Minha vida não pega um rumo. Parece que o Senhor não me abençoa. Eu vou te dizer com muito carinho. A Bíblia está ensinando para mim e para você. E Deus não pode nos abençoar se a gente não estiver firme na fé. Querido visitante, amigo que está assistindo, se você não pegar firme, Deus não pode derramar as bênçãos que Ele quer, que você tanto está pedindo. Porque se Ele te abençoar no mais ou menos, Ele está te motivando a continuar mais ou menos. É simples entender. Se Deus te abençoar na mornidão, Ele está te motivando a continuar na mornidão. Então Deus diz assim, você decide, filho. Ou você pega firme, ou eu não consigo te ajudar. Eu não posso te abençoar na mornidão, porque eu estaria te motivando a continuar morno. É pegar firme. E você, querido irmão, que já tomou a decisão por Cristo, e um sábado você está aqui no culto, os próximos 3 você está fazendo outra coisa. Está dormindo até mais tarde, está pedalando, ou está batendo papo de outras coisas, está vagando por aí. Aí daqui um mês você volta, ai, que culto lindo, até chora. Depois você some de novo. Desaparece. A biblinha sua está lá, enferrujada no canto, criando teia de aranha. Não participa de uma classe bíblica. Se tem vigília, então, oração, jejum, como ontem mais, aí você nunca entra. Aí eu não aguento jejuar e orar, não aguento. É para você que eu estou falando com carinho, que não pega firme. Esses dias eu falei para uma irmã de uma outra igreja. A irmã me manda 10 zap por dia, uma senhorinha querida. 10 zap por dia. Todo dia. E fica bravo porque eu não respondo rápido. Eu recebo mais de 200 recados por dia, irmão. Não consigo responder todo mundo. Outro dia mandou um áudio bravo. Eu mando, o senhor não me responde. Aí eu falei, irmã, a senhora está assistindo a Semana Santa todas as noites? Aí eu não sei mexer nisso. Ah, irmão, você me perdoa, eu não dei conta. Eu peguei o telefone e liguei para ela. Falei, irmã, a senhora me perdoa, irmã. Nós estamos tendo um programa lindo. Falei com amor. A senhora precisa estar lá. Não sei mexer, sabe, irmã? Porque a senhora mexe nisso aí o dia inteiro. Eu recebo cartão, áudio, vídeo. Ó, baixa o Zoom aí, ó. Aí, baixa aí. Ai, consegui. Agora a senhora clica em cima e entra. Pronto, é simples assim. Entende, irmão? É para você que eu estou falando com carinho, que mexe tudo da política, sabe tudo do Supremo Tribunal Federal, sabe tudo do Campeonato Brasileiro, sabe tudo. Assiste 200 vídeos por semana de influencers do YouTube, uns fenômenos que apareceram, de cabeças vazias e corações sujos. Aí, na hora de entrar, eu não gosto do Zoom. Aí eu não consigo assistir o culto, porque eu tenho dificuldade de apertar o botão. Não, irmão, é disso que eu estou falando. E quando voltarmos para o presencial, quando essa pandemia passar, e Deus queira que seja logo, eu estou falando de você pegar firme. Voltarmos como os antigos, que tinha tanto carinho pelo templo. Como o salmista de Davi disse assim, e para com essa conversinha fiada, hein? Ai, ele lá na igreja não assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Inúmeras experiências no meu ministério, de gente que não vai na igreja, que não dá valor, e ainda fica arrumando uns argumentos teológicos furados, aí a hora que cai numa cama, a minha presença, dizendo, pastor, hoje eu queria tanto ir à igreja e não posso. Pega firme com as coisas de Deus. Pega firme. Aqui na mornidão, Deus fala assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É duras palavras, mas a palavra é para aquele que conhece, que passou pela decisão e não pega firme. É para esse, para o morno. É para o mais ou menos. Nós temos vários irmãos que na pandemia agora sumiram, irmão. Sumiram. Estamos tendo lindos cultos, lindas classes bíblicas, mas sumiram. Porque não leva a sério o compromisso que fizeram com Deus lá no passado. Olha só o que diz o livro de Hebreus. Esse texto é fenomenal. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 35. Olha só o que diz aí, irmão. Esse texto, marca na sua Bíblia aí. Esse texto é impressionante. Olha o que Paulo diz aqui.
no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Paulo está dizendo assim, não abandona a sua fé. Você será recompensado se você ficar firme. Verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Perseverança, porque ele está vindo. Ele vai recompensar. Olha o verso 38. Meu justo viverá pela fé. Não é pelas promessas políticas. Não é pelos acontecimentos mundiais. Será que vai dar certo? Vai dar certo. O justo viverá pela fé. Deus está no comando da nossa vida e da história e da sua igreja também. Agora chegou o ponto que eu quero destacar. Esse que você tem que grifar aí. Aí o final do verso 38. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se voltar atrás, Deus não abençoará você. Está escrito aí, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É aquele que decidiu e volta atrás. É aquele que um dia fez um voto com Deus e se esqueceu. Voltou para o mundo. Ou vive a vidinha de mornidão do laodiceano. Se voltar atrás, nele não se compraz a minha alma. Mas olha o que Paulo diz no verso 39. Deus queira que eu e você estejamos incluídos no verso 39. Olha o verso 39, para grifar na Bíblia. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que coisa linda. Paulo disse assim, eu não sou desses que voltam atrás para a perdição. Eu vou à frente da conservação da minha salvação. Não é para voltar atrás, irmão. Como diz o hino, atrás não volto nunca mais. Olha só o que diz o Evangelho de João. Abra sua Bíblia em João. Esse é um dos textos mais duros. Estou chegando ao final. Esse é um dos textos mais duros do estudo de hoje. Duríssimo, de arrepiar, irmão. João capítulo 13. João capítulo 13. João 13. Versículo 2. João 13, verso 2. Esse texto, eu vou mostrar 2 versículos agora nesse capítulo de arrepiar. João 13, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Vou te explicar rapidinho. Judas teve um privilégio que eu e você não tivemos. O privilégio de ser escolhido para ser um dos 12 apóstolos, irmão. Tinha um monte de gente que queria, um monte de amigo dele que queria. Ele foi escolhido para ser um dos 12. Ficou 3 anos e meio com Jesus. Escuta, irmão. Judas ouviu os mesmos sermões que os outros discípulos. Viu os mesmos milagres. Teve o privilégio de ser escolhido. Mas a cabeça e o coração sempre longe. O corpo estava ali, mas o coração não estava. E ele foi brincando, brincando, brincando. E chegou uma hora que o diabo colocou no coração dele o que ele devia fazer. E o que é de arrepiar nesse texto, observe, eles estavam na Santa Ceia, irmão, na presença de Jesus. Os anjos de Deus estavam ali. E o diabo estava também. O texto está dizendo, olha aí, durante a Santa Ceia, o diabo colocou no coração de Judas que traísse a Jesus. É disso que eu estou falando, irmão. Judas foi brincando com a fé, brincando com o diabo. E o texto mais duro é o versículo 27. 27. João 13, 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Ô, irmão, eu vou te explicar o que está escrito aí. Ele estava comendo o pão da Santa Ceia. Naquele momento, o diabo entrou no corpo de Judas. Entrou e tomou conta da vida dele. Um sujeito que era líder, que estava na igreja, ouviu os mesmos sermões que todo mundo. E lá dentro da igreja, na Santa Ceia, o diabo tomou conta da vida dele. É duro, mas eu vou te dizer uma coisa com muito respeito, mas com muita firmeza.
Pare de brincar com as coisas de Deus, com o voto batismal. Porque cada vez que eu brinco, eu estou dizendo para o diabo, pode vir e tomar conta, porque eu não quero nada sério com Deus. E pode chegar uma hora, diz o texto, e o diabo se sinta no direito de tomar conta da minha casa, da sua casa, da minha vida, da sua vida. Porque no momento que a gente vai abrindo, vai brincando, nós estamos dizendo para o diabo, vem. Chega uma hora que ele fala, agora quem manda sou eu. Agora quem manda sou eu. É o que aconteceu com Judas, terrível e triste. Conheceu tudo, sabia tudo, mas deu espaço para o inimigo. Não levava a sério o seu compromisso com Deus. Não levava a sério. O último texto que nós vamos ler é Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Se você quiser anotar num cantinho, em algum lugar aí, Romanos, capítulo 1, verso 20 e 21, é o texto, nós não vamos ler, é o texto que, quando a Bíblia diz que quem conhece e não pratica, será indesculpável perante Deus. Romanos 1, verso 20 e 21. Mas o último texto que vamos ler é Filipenses 1, verso 6. 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6. O verso 3, eu quero ler o verso 3 também. Os estudiosos dizem, pelo aquilo que está escrito aqui, que os irmãos da igreja de Filipenses eram exemplares. Gente missionária, gente querida, uma igreja de amor. E Paulo disse assim, dou graças, verso 3, ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Eles davam um bom exemplo. E isso tem peso na nossa família, para os filhos, para os netos. Se você leva mais ou menos, os filhos veem isso. Isso reflete na vida dos filhos, dos netos, da família. A família está vendo que você não pega firme. Isso tem peso. Mas se você é uma pessoa de Deus, pecador como todos somos, mas se os filhos, os netos, a esposa, o marido, a família está vendo a sua preocupação de se preparar para a volta de Jesus, de consagrar sua vida a Deus, isso tem um resultado positivo. Aí o verso 6 diz assim, o último texto. Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Querido irmão, deixa Deus terminar a obra que ele começou na sua vida. Fala para Deus, me perdoa, Senhor, com essa vida de mornidão. Eu vou pegar firme daqui para frente. Agora eu vou pegar firme com a minha Bíblia, voltar a estudar, anotar, dar um estudo bíblico para alguém, fazer culto com a minha família, fazer do meu lar um pedacinho do céu, num lugar de perdão, de paz, de amor, assistir todos os cultos que eu puder, participar, me fortalecer. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais classes bíblicas você participar, mais forte vai ficar a sua fé. Chame alguém para assistir o evangelismo de domingo, a classe bíblica de sexta dos jovens, convide um amigo, ofereça um estudo bíblico, pede aí, eu vou usar o Zoom da igreja de terça-noite, de quinta-noite, mas eu tenho que dar um estudo bíblico para alguém, Jesus está voltando, pega firme, fala para a família, sem aquela dureza de fanáticos, mas com lágrima nos olhos, diga para a família, hoje eu tomei uma decisão, nós vamos nos preparar juntos para a volta de Jesus. Eu não sou daqueles que voltam atrás. E que Jesus Cristo possa completar a obra linda que ele começou na nossa vida, até o dia de Cristo, a volta de Jesus. Nós vamos terminar cantando um hino, irmão, um hino. Estou seguindo, eu vou pedir só para a Juliana esperar um pouquinho antes de soltar o hino. Estou seguindo a Jesus Cristo. Um hino antigo, lindo. Deste caminho eu não desisto. Uma decisão pessoal. Atrás não volto nunca mais. Pega firme com as coisas de Deus. Pega firme. Mas antes do hino, se você tem o desejo de falar, Senhor, eu assumo o compromisso contigo. Não é com o pastor, com o ancião, nada disso, irmão. É um compromisso seu com Deus. Que vai ser anotado pelo anjo relator neste momento no livro de Deus. Se você tem um desejo de dizer, eu vou pegar firme,
Eu vou permitir que Deus complete a obra que Ele começou na minha vida e na minha casa. Se você tem esse desejo, levanta a sua mãozinha aí, tá? No sistema, ou quem está com a câmera aberta pode levantar a mão assim. Quem está com a câmera fechada, levanta a mãozinha do sistema. É uma decisão, não é obrigatório, é só para quem quer. É só quem realmente está disposto a dizer, eu vou pegar firme. É uma decisão individual. Mantenha a sua mão levantada, ou levante a mãozinha do sistema. Eu decido, Senhor. Eu quero ficar firme. Tá? Firme na fé. Eu vou ajudar mais na missão da igreja. Eu, com a minha família, serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua decisão. Juliana, pode soltar o hino. Cante aí com a sua família. É um hino curtinho. Tem 2 minutinhos só e nós vamos terminar com a oração final. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Amém? Louvado seja Deus. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, somos pecadores indignos, fracos e falhos, mas te pedimos perdão pelo nome de Jesus Cristo, pelas muitas vezes que nos deixamos levar pelas coisas deste século, deste mundo. Às vezes falamos mais do que das notícias do mundo do que da tua palavra. Ó Pai querido, tomamos a decisão hoje de sermos crentes, quentes, firmes na fé, fervorosos, com amor uns aos outros, mas acima de tudo com amor a ti e a tua palavra. Preocupados como Filipe em ser dirigidos pelo Espírito, preocupados com a salvação dos outros e da nossa casa também. Ó Pai querido, queremos pegar firmes com o estudo da Bíblia, com uma vida de oração, com alegria, mas envolvidos na pregação do Evangelho, apressando a volta de Jesus. Toma a nossa vida em tuas mãos. Se há alguém entre nós que vinha levando mais ou menos, que a decisão desta manhã seja uma decisão abençoada por ti, uma decisão para a vida toda. Nos abençoe, é o que pedimos por Jesus. Amém. Um abraço a você e a sua família, que Deus te abençoe de maneira muito especial.